convidar o irmão Moisés. Ele nos trará o recado do Senhor esta noite. Irmão Moisés, vou fazer uma breve apresentação aqui, né? É um dos alunos lá da Primeira Igreja Batista de Atibaia, conhecida como a PIBA, né? E ele aceitou o desafio de hoje. Pela manhã, falamos sobre aqui evangelismo, foi muito bom. E agora à noite, ele vai falar sobre a carta de 2 Timóteo, capítulo 1, né? E do versos 1 ao 14, nós já lemos. Que Deus esteja abençoando, esteja usando aí a exposição desse texto. Graças a Deus, irmãos. Quero dizer que é um privilégio estar aqui essa noite, pela primeira vez em Minas Gerais. Ó, que privilégio. Eu já postei no meu status do WhatsApp hoje, estou em Minas Gerais pela primeira vez. Agradecer também ao irmão Wagner, estive lá na casa dele, comi o melhor polvilho biscoito da minha vida, né? Agradecer também ao irmão Valmir, estive na casa dele também à tarde, e agradecer a todos os irmãos, vocês são muito simpáticos, né? E eu já quero voltar aqui outra vez, se os irmãos quiserem, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. A pregação vai ser no capítulo 1, versículos 1 a 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 14. Amém? Então, acompanhem comigo, eu vou estar lendo na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar eu lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso para ver você, para que eu transborde de alegria. Eu lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou equilíbrio. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e é por isso que eu estou sofrendo essas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei que tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te pedimos agora que a Tua palavra fale com cada um dos nossos corações e que a gente saia aqui desse espaço
de maneira diferente da forma com que entramos. Ajude a mim a expor o texto de uma forma simples e clara, de maneira que todos nós possamos entender, e pedimos que Teu Espírito aplique essa palavra aos nossos corações, nos dando ânimo na obra e na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já ficaram desanimados de pregar o Evangelho, vendo tantas distorções, falsas religiões, interpretações erradas por aí? Aí no fundo está conseguindo me ouvir bem? Irmão Renato? Cristina? Amém. Já ficaram desanimados por ver tantos escândalos de igrejas, líderes que às vezes a gente até admira e a gente vê eles caírem? Ou então, com certeza os irmãos já passaram por isso, já viram isso. Às vezes o título de cristão fica tão descredibilizado que até dificulta a gente testemunhar muitas vezes, né? Meus irmãos, a verdade é que todos os cristãos em algum momento ficam desanimados na obra, no serviço e na vida cristã. E o que fazer para reacender a chama de servir a Deus, da vida cristã, de testemunhar no Senhor, quando parece que tudo coopera para que a gente desanime? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 14, que é o texto que vamos pregar, nós aprenderemos o segredo para permanecermos firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, mesmo quando tudo parece que quer desanimar e está dando errado. Nós vamos aprender verdades para a gente se lembrar e que vai reacender a nossa chama pelo ministério. Os versículos 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você, introduz a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, e a última carta do grande apóstolo Paulo. Paulo aqui está escrevendo essa carta com um tom de urgência e com um tom de despedida. Por que despedida? Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta. Ele estava dizendo para Timóteo: eu estou como um líquido a ser derramado, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Essa é a despedida, esta carta é a despedida do grande apóstolo Paulo. É um tom de urgência. Por que urgência? Primeiro, porque Timóteo não estava vivendo situações fáceis. A gente vai ver aqui na carta, depois você pode ler com mais calma. Se você olhar o capítulo 3 da carta, o capítulo 2 também, você irá ver que Timóteo, como um pastor na igreja de Éfeso, estava tendo que lidar com falsos mestres, distorcendo os ensinos que ele estava ensinando e ensinando heresias. Não somente isso, no capítulo 1, versículos 15 ali em diante, e também no último capítulo da carta, você vai ver que líderes cristãos estavam abandonando o evangelho, se apostatando, largando de mão o evangelho de Cristo. Líderes, não é qualquer pessoa, são líderes, companheiros do apóstolo Paulo, abandonando tudo e deixando Timóteo sozinho. Também estava havendo, olha só, perseguição da igreja de Roma aos cristãos. A gente vive aqui muito tranquilo no Brasil, né? Agora imagine Roma perseguindo os cristãos naquela época, jogando cristãos em um estádio para leões comerem, tocando fogo na casa de cristãos. Não é nada fácil. Timóteo estava sendo tentado a se acovardar. E os próprios membros da igreja de Timóteo se opondo a ele. O que é que os irmãos acham? Não é motivo suficiente para desanimar? Mas não para por aí, ainda é pior. Paulo, como eu disse, estava preso em sofrimento no fim de sua vida. E o apóstolo Paulo é como um prédio que desaba, e depois, ao estudarem por que aquele prédio desabou, olham que embaixo daquele prédio tinha colunas.
E a coluna principal estava cheia de rachaduras. E é por isso que o prédio desabou, por causa da coluna principal estar com rachaduras. O apóstolo Paulo é essa coluna principal que sustentava o avanço do evangelho aos gentios. A coluna principal. Paulo era o líder maior que fazia o evangelho avançar em toda a Ásia, pregando o evangelho. E agora Paulo está morrendo. E quando o maior líder de um movimento está morrendo, o que é que passa pela nossa cabeça? O movimento vai morrer. Então, este momento aqui que o apóstolo Paulo está falando com Timóteo é também uma passada de bastão. Sabe uma corrida? Onde tem um time de maratonistas e um vai passando bastão para o outro. Aqui é Paulo passando bastão para Timóteo. Mas qual é a dificuldade aqui? É que Timóteo está sendo tentado a desanimar. Como muitos de nós ficamos tentados muitas vezes. Então a pregação de hoje é basicamente sobre lembrarmos do Espírito, do Evangelho e do poder de Deus para não desanimar na obra de Deus. O texto, se a gente fosse olhar em partes o que ele nos ensina, nos versículos 3 a 6, vai justamente dizer que nós desanimamos na obra de Deus quando nos esquecemos das verdades de Deus. Perceba que não é necessariamente as circunstâncias que nos fazem desanimar, mas é quando esquecemos das verdades de Deus. Nos versículos 7 a 14, o texto vai nos ensinar as verdades que devemos lembrar para não desanimar. Então, versículo 7, a primeira verdade para não desanimar, lembrar do Espírito Santo. Versículos 8 a 10, lembrar do Evangelho. E versículos 11 a 14, lembrar do poder de Deus. Então vamos ver o fato de que nós desanimamos quando nos esquecemos das verdades de Deus. Versículos 3 a 6, acompanhem comigo, primeiramente o versículo 3. Paulo diz assim para Timóteo: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar eu lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Desde os meus antepassados é porque os irmãos sabem que Paulo, antes dele ser cristão, ele era judeu. E ele sempre foi zeloso, sempre foi disciplinado para agradar a Deus. E aqui nós vemos também ele falar: sem cessar, lembro de você nas minhas orações noite e dia. Justamente esse amor que Paulo tem por Timóteo. No versículo 1, Paulo vai dizer: estou escrevendo para você, meu filho Timóteo. É um amor profundo que Paulo tem por Timóteo. Na carta de Atos nós vemos que Paulo, como um senhor, pega um adolescente para discipular e chama para andar junto pelo supermercado, pela praça, jantar junto em casa. Paulo pega Timóteo pela mão e sai andando pelas viagens missionárias, ensinando a Timóteo o que é o ministério da pregação do Evangelho. Se tem uma pessoa que Paulo treinou para ser o substituto da liderança do ministério do Evangelho, foi Timóteo. Se tem alguém que Paulo escolheu para andar junto e apostar todas as fichas para ser o substituto no ministério do Evangelho, foi Timóteo. E agora Timóteo está sendo tentado a desanimar. Versículo 4. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Isso aqui provavelmente é porque na última vez que Paulo se separou de Timóteo, houve até lágrimas de Timóteo, de tanto que os dois se amavam. E Paulo estava ansioso para vê-lo novamente. Versículo 5. Lembro da sua fé sem fingimento, ou seja, uma fé sem hipocrisia. Timóteo, ele não é alguém, ele não é um cristão que está servindo a Deus por interesse, só para ganhar um carro, só para ser abençoado, só para melhorar financeiramente. Não, Timóteo é um cristão que está servindo a Deus para dar e não para receber. É servir sem esperar nada em troca. Está servindo a Deus por amor. É uma fé sem hipocrisia. E ele diz assim: a fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você.
Então, essa fé que Timóteo tem hoje veio da sua avó, passada para sua mãe, e agora ele é um crente em Jesus. Seu pai era grego, Atos vai falar isso para a gente. Então, essa fé passou de avó para mãe. Quem foi o pai da fé de Timóteo? Justamente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chama ele de filho. E aqui, meus irmãos, nos mostra a importância de termos filhos para a glória de Deus. O principal meio de evangelização e de criar novos adoradores para o Senhor não é primariamente sair pregando o evangelho, sabia disso? Mas é ter filhos para a glória de Deus. E nós estamos numa geração hoje que tem dificuldade com isso. Porque a ideia é ter cada vez menos filhos. Porque filhos traz mais trabalho. Mas veja a importância de ter filhos para a glória de Deus. Quando temos filhos, nós criamos novos adoradores que podem ser missionários, pastores. Os irmãos conhecem o pastor Davi Merkpai? Ele é meu professor no seminário. E ele disse assim: eu quis ter 5 filhos para mandar cada filho para um continente, para ser um pastor, um missionário, um não sei o que, não sei o que. Cada filho é um continente do mundo. Então, pensando ter filhos para a glória de Deus, vai dar trabalho? Vai, mas vai ser mais adoradores, né? Então, a importância disso, né? De criarmos adoradores do Senhor. Agora veja o versículo 6. Por esta razão, venham lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Que razão? Por esta razão. Que razão? Tudo isso que Paulo tem falado até agora. Timóteo, você sempre foi um servo fiel. Você sempre foi abundante na obra do Senhor. Se a gente lê a carta de Atos, o relato de Lucas nos Atos dos Apóstolos, a gente vê que Timóteo, quando Paulo encontra Timóteo pela primeira vez, a gente vê que as regiões ali davam bom testemunho de Timóteo, que era um crente fervoroso. Então Paulo, ele está lembrando de tudo isso. Versículos 3 a 5, os irmãos reparem que ele fala de lembrar 3 vezes a palavra lembrar. Paulo está lembrando: Timóteo, você era fervoroso. Timóteo, você sempre teve uma fé genuína, uma fé que não quer adorar a Deus por interesse. Você sempre foi um cristão fervoroso. E é por esta razão, versículo 6, que eu quero lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Reavive aqui é como uma fogueira que tem que colocar mais lenha, tem que assoprar para que o fogo reacenda de novo. Reavive o dom de Deus, o presente de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. O que é a imposição das mãos? A graça de ter recebido o comissionamento de ser um ministro do Evangelho, que Paulo estendeu a Timóteo. É necessário, Timóteo, que você reavive o dom de Deus. Você não pode ficar dessa maneira desanimado. Você não era assim, e agora nesse momento que Deus e eu mais precisamos de você, você não pode ficar assim. Olha só, agora nós vamos ver a primeira verdade que Paulo vai ensinar para que Timóteo reavive o ânimo para o ministério. A primeira verdade, versículo 7. Por quê? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Timóteo estava sendo tentado ao quê? Se acovardar. E quem de nós não nos acovardaríamos na situação dele? Roma querendo me jogar para ser morto, devorado por leões. Casas de cristãos sendo queimadas. Falsos mestres ensinando heresia e dizendo que eu estou errado. Os próprios membros da minha igreja indo contra mim. Os líderes que sempre acompanharam o apóstolo Paulo e Timóteo, todo mundo abandonando a fé. Eu estou sozinho, estão querendo me matar. Quem não vai ser acovardado numa situação dessa? Mas Paulo diz para Timóteo: não se acovarde, porque o espírito que Deus colocou dentro de você não é um espírito de covardia. Mas vamos ver de que é? É de poder, de amor e de moderação.
A gente vê no relato de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos ficavam cheios do Espírito Santo, eles tinham covardia? Não. Eles tinham coragem, ousadia de até mesmo colocar o dedo na cara do fariseu, do líder da sinagoga, do sinédrio e dizer: Jesus é o que ele é e eu não nego, e pode me matar. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem ousadia. A gente tem ousadia de entrar numa favela e que pode vir os tiros, pode vir o que for, eu vou pregar o Evangelho. A gente tem ousadia de entrar numa casa que não aceita Jesus, que tem outras religiões, mas a gente não vai negar o que está escrito na Bíblia, porque o Espírito Santo não é um espírito de covardia, mas é um espírito de coragem. Hoje de manhã falamos sobre evangelismo. Olha a importância de sermos cheios do Espírito Santo para evangelizar, para que no momento que a gente esteja falando com uma pessoa sobre Jesus, a gente tenha a coragem de dizer para ela que ela é uma pecadora, sabendo que muitas vezes isso está colocando em risco até mesmo a nossa amizade com a pessoa, mas ela precisa ouvir a verdade. Ou então falar do inferno. Olha que coisa dolorosa falar do inferno. É uma coisa que, é um tema que é incômodo, mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente fala a verdade. Como é importante para o evangelismo estarmos cheios do Espírito Santo. Então precisamos, antes de pensar em evangelismo e tudo mais, buscarmos poder do Senhor. Então, a primeira verdade que Paulo está ensinando para Timóteo, ensinando para a gente, para não desanimar na obra de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai fazer a gente perseverar. Se a igreja local está com problemas, as pessoas, a liderança da igreja local está falhando, abandonando, o Espírito que Deus colocou dentro de nós vai nos fazer perseverar, né? Se estamos em situação de risco, pregando o Evangelho, o Espírito Santo vai nos capacitar. Então, ser cheio do Espírito Santo. Segunda verdade que Paulo ensina para Timóteo. Versículos 8 a 10, a segunda verdade é lembrar-se do Evangelho. Primeiro é lembrar do Espírito. Segundo, lembrar do Evangelho. Acompanha comigo o início do versículo 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Olha só que situação. Eu quero que você imagine comigo isso aqui agora. O líder, o maior líder do movimento, na verdade o criador do movimento, o Senhor Jesus Cristo, criador do cristianismo, ele foi morto na cruz romana. A cruz romana é a morte, provavelmente, mais vergonhosa da história da humanidade. Provavelmente, e nós temos relatos históricos disso, a morte na cruz era uma morte que se morria nu. O Senhor Jesus provavelmente morreu nu na cruz. Era uma morte extremamente humilhante, dolorosa, não existe outra morte mais dolorosa e vergonhosa. Agora, não só isso, nós temos o segundo maior líder depois de Jesus, o grande apóstolo Paulo, estando preso, sozinho, em Roma, por causa do Evangelho. Será que isso não é motivo suficiente para se envergonhar do Evangelho? Se coloque no lugar. Imagine se estivesse acontecendo conosco, hoje. Será que nós não nos envergonharíamos? Pense aí nos maiores líderes que você mais admira, ou que as pessoas têm com maior autoridade do cristianismo hoje no Brasil, e estes caindo. Ou então, estes sendo colocados em posições de humilhação. Será que você não se envergonharia? Eu não me envergonharia? Claro que seríamos tentados a nos envergonhar, né? Então, Paulo está dizendo, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. E logo depois ele fala, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Obrigado, Caio. Participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho.
Então, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que estou preso, mas pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. É como se fosse uma tropa de guerra que está indo batalhar contra outro país, numa guerra, e ali temos 2 amigos nessa tropa, e aí nossa equipe começa a perder, nossos companheiros de batalha começam a ser mortos, nós vemos tanques vindo em nossa direção, nossa tropa está perdendo, toda a tropa inimiga está passando por cima de nós, nossos companheiros morrendo. Então o meu amigo aqui do lado começa a se acovardar, começa a andar para trás, tremer, começa a dizer, não vou não, vamos voltar, vamos se safar, a gente vai acabar morrendo aqui, vamos voltar, ninguém vai perceber, está todo mundo morrendo mesmo, não. Então naquele momento, o outro amigo fala, não, a causa vale a pena a gente dar a vida, é a nossa nação, a gente não está batalhando para ganhar um carro, a gente não está batalhando para a nossa empresa melhorar, a gente está batalhando por uma causa que vale a pena. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você não está batalhando pelos negócios desta vida, você não está batalhando para melhorar o seu trabalho ou ganhar alguma coisa. Não, nós estamos batalhando por uma causa eterna, uma causa espiritual que está além dessa terra. Vale a pena. Por isso, não se envergonhe do nosso Senhor, não se envergonhe de mim, mas sofre comigo. Vale a pena. Que, segundo o poder de Deus, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, ou seja, salvação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Ou seja, resumindo tudo isso aqui, Paulo está querendo dizer para Timóteo, Timóteo, sofre comigo também por esta causa do Evangelho, porque Deus nos salvou. Deus nos salvou. Não tenta preservar a tua vida nessa terra agora, porque nós ganhamos uma salvação eterna. E nesse momento eu quero que você comece a pensar comigo na nossa vida. Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, lembra de onde Deus te tirou. Lembra a transformação que Ele fez na tua vida. E irmãos, da onde Deus nos tirou também. Certamente nós podemos dizer aqui que muitos de nós aqui vivíamos uma vida sem propósito, uma vida de destruição, que nós nos autodestruímos, uma vida de pecado, uma vida com coração mau, uma vida vivendo uma vida um dia após o outro, sem esperança. Muitos de nós aqui, Deus livrou de depressão, de doença, de situações tristes, e nos deu uma salvação eterna. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Pense na salvação que Deus te deu, e não tente agora se preservar o seu corpo nessa vida terrena. E essa é a verdade que temos para nós também. No momento que na obra de Deus, muitas vezes só sobrar a gente para fazer a obra de Deus. No momento que as coisas apertarem, que os nossos familiares começarem a voltar as costas para nós, não nos convidar mais para as coisas porque somos crentes, nossos vizinhos implicarem com a gente, perdemos até a oportunidade de emprego para sermos fiéis ao Senhor, não desanime e não queira ser infiel a Deus. Lembre da salvação que Deus fez na sua vida. Isso é muito importante, muito importante. A salvação sobrepõe toda circunstância desanimadora que possamos passar. E a terceira verdade que Paulo quer ensinar para Timóteo
para ele reacender a chama do ministério, é lembrar do poder de Deus. Versículos 11 a 14. Acompanhe comigo o início do versículo 11. Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Apóstolo Paulo, ele estava numa posição muito na frente da pregação do evangelho. Ele era o líder. Ele não era só pregador, mas também apóstolo. E não só apóstolo, mas também mestre. Então, ele estava numa posição muito grande. E a verdade é que em qualquer instituição que a gente estiver, aquelas pessoas que têm maior responsabilidade vai ser as pessoas que vão ser mais cobradas. E aqui não é diferente. Paulo diz, é por eu estar nessa posição de ser pregador, apóstolo e mestre, que eu estou sofrendo essas coisas. Eu estou preso, abandonado, sozinho e prestes a morrer, decapitado. O pastor José Hilário, muitos aqui conhecem, a igreja que eu estagio lá, a Igreja Batista no Jardim Imperial. Ele falou para mim assim, aceitar o chamado no ministério pastoral é o diabo colocar uma mira nas suas costas, porque se você cair, muitos vão cair também. Mas também não é só para o pastor, meus irmãos. Quem aqui, ao se converter, não percebeu que começou a sofrer? O diabo não vai ficar satisfeito sabendo que um dia nós estávamos lá nas festas, nos bares, nas drogas, cometendo imoralidades, fazendo a vontade do pecado, a vontade de Satanás, e agora nós queremos seguir o caminho de Deus, nós queremos estar com a igreja, nós queremos fazer o que é certo. Vocês acham que o diabo vai ficar tranquilo com isso? Não vai. Ele vai colocar uma mira em cada um de nós também, em cada um de nós. Mas como a gente disse hoje de manhã no evangelismo, vale a pena, mesmo assim vale a pena, né? Então é por isso que Paulo está sofrendo essas coisas. Mas olha o que ele fala, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. O que foi que Deus confiou ao apóstolo Paulo? A pregação do evangelho. E aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu estou preso, sim, estou preso, mas mesmo estando preso e prestes a ser morto, eu creio que Deus é poderoso para continuar fazendo esse evangelho sendo pregado depois de mim. E olha aqui nós hoje, depois de 2000 anos, o evangelho continua sendo pregado até hoje, porque não depende de nós, depende de Deus, e Ele é poderoso para fazer com que as portas da sua igreja nunca sejam fechadas e vencidas pelo diabo. Versículo 13, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Então Paulo está dizendo para Timóteo, continua o ministério. Eu estou morrendo, eu estou partindo, sendo oferecido como um líquido sendo derramado, vou me encontrar com Jesus, estou passando o bastão para você. Estou passando o bastão. Então mantém o padrão da santidade e guarde esse bom tesouro que lhe foi confiado, que é a pregação do evangelho. Eu quero dizer para você, meu irmão, se Deus colocou um ministério em sua mão, se Deus colocou um alvo evangelístico, uma pessoa para você alcançar, se Deus te deu um dom para você servir a Ele, não desperdice isso. Não desanime. Não pare. Mesmo que no primeiro momento aquela pessoa não queira te escutar, mesmo que naquele primeiro momento as circunstâncias não favoreçam, não pare. Se Deus confiou algo a você para servir a Ele, então se aprimore e não desista. Não desista. A verdade, e aqui eu já estou entrando na conclusão, a verdade é que ao longo da história da Bíblia, os irmãos sabem que houveram sempre momentos como esse, onde o bastão é passado para outro líder.
onde também nesse momento havia apostasia e abandono, desânimo, e parecia que a obra de Deus ia parar. Quem aqui não lembra quando Moisés, que era um líder de milhões de pessoas, um homem que falava face a face com Deus, um homem que fez o mar vermelho se abrir, e agora prestes a entrar em Canaã, Moisés vai morrer. Vocês acham que o povo de Israel ficou como com isso? Eles pensaram, não vai dar, não tem como sem Moisés. Esse homem fez o mar vermelho se abrir, a gente passou, não tem como sem Moisés não. Mas aí Deus levanta Josué, e o mesmo Espírito que estava em Moisés, ele coloca em Josué. Quem aqui não lembra de Elias? Fez fogo cair do céu contra 450 profetas de Baal. E logo depois, aí Elias pensou o quê? Se coloque no lugar de Elias. Pô, eu fiz fogo descer do céu. Que isso? Israel todo vai acreditar em Deus agora, vai todo mundo matar Jezabel, Acabe, todo mundo vai se converter. No outro dia de manhã, Jezabel, a primeira coisa que fala é: eu quero a cabeça de Elias. Aí Elias pensa: meu Deus do céu, nem fogo descendo do céu resolve essa situação de Israel. Aí Elias vai, viaja centenas de quilômetros embora com medo de Jezabel. Ele sai do reino do norte e vai para o reino do sul, se esconder, anda 40 dias. E aí Elias fala para Deus assim: Deus me mata, eu já não sou melhor que meus pais. Elias desanimou, se acovardou, queria desistir, desistiu na verdade. Mas nesse momento, Deus na caverna fala com Elias: Elias, deixa eu te mostrar que não depende de tu. Deixa eu te falar uma coisa, há 7.000 que eu preservei, que ainda não se dobraram Baal. Tu não sabe disso porque tu é homem, mas eu estou te falando agora porque eu sou Deus. E digo mais, tu não quer não? Eu vou levantar outro profeta no teu lugar, Eliseu, e vou continuar a minha obra. Porque Deus é assim, meus irmãos. A gente falha, mas Ele é fiel. A própria carta de Paulo aqui, capítulo 2, versículo 13, vai dizer: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Pode ter certeza, meus irmãos, até o dia que Jesus voltar, a igreja não vai fechar as portas. Se a gente falhar, se a gente abandonar, a igreja vai continuar avançando sem a gente. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, para que a gente se mantenha firme. E agora, o que diremos de Jesus na cruz? Jesus estava na cruz, estava todo mundo lá, né? Os apóstolos, a multidão que seguia Ele, estava todo mundo lá, né? Não. A multidão abandonou, os apóstolos abandonaram, todo mundo abandonou. E vou dizer mais, até Deus Pai abandonou Jesus na cruz. Por isso que Ele fala: meu Deus, por que me desamparaste? E aí Ele morre, e parece que a obra de Deus vai parar. Parece que a tentativa de Deus de salvar a humanidade não vai dar certo. Primeiro dia, nada, Jesus está morto. Segundo dia, nada, Jesus está morto. No terceiro dia, eu gosto de uma ilustração de um pastor chamado Leonard Ravenhill. Ele fala que, ele ilustra que no terceiro dia parecia que a tentativa de Deus de salvar a humanidade não ia funcionar. Então o diabo fala para todos os demônios: essa é a nossa chance. Vamos lá. Esse é o terceiro dia. Só falta mais 10 segundos para que o plano de Deus de salvação falhe e Jesus fique morto, não ressuscite, ninguém saiba dele, todo mundo esqueça disso tudo. Vamos lá, eu quero que todos vocês, demônios, empurrem a pedra da tumba, porque ele não pode ressuscitar. E aí começou a contagem regressiva. 10, 9, 8, olha, não está ressuscitando, vamos vencer, o inferno vai vencer e nada vai acontecer. 6, 5, 4, empurra mais forte, vencemos. 3, 2, 1, ressuscitou. Jesus ressuscita para a nossa salvação.
E aí todo o inferno é derrotado, porque o plano de Deus de salvação não falha. Nem com Moisés falhou, nem com Elias falhou, nem no jardim do Éden falhou, nem no deserto falhou. Quando o povo achou que não ia entrar na terra de Canaã, a outra geração entrou, e Jesus venceu também. E eu vou dizer, pode parecer que hoje está tudo indo contra a igreja, pode parecer que hoje está difícil de evangelizar, né? Mas Deus não vai parar não. Até o dia que Jesus voltar, a igreja vai estar de pé, e Ele vai vir buscar a gente para estar com Ele para sempre. Então, meus irmãos, não desanimamos, nunca. Guarde isso para o resto da sua vida. Não desanime na obra de Deus. E como não desanimar na obra de Deus quando tudo está indo ao contrário? 3 verdades. Primeira, Espírito Santo. Não temos espírito de covardia. Segunda, o Evangelho, a salvação. A salvação de Deus. Da onde Ele nos tirou. Olha a transformação que Ele fez em nossas vidas. E terceira verdade, o poder de Deus. Ele é poderoso e soberano. Amém? Vamos orar. Ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ti, Senhor.